Salve, salve a todos os alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Bom dia. 31 de outubro de 2022, tá? Estamos iniciando mais uma aula de oficina de ciências. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? A gente vai conversar na aula de hoje um pouco mais sobre as possibilidades de vida da humanidade fora do planeta Terra, né? Possibilidade de vida aí intergaláctica, por exemplo. Semana passada a gente conversou com vocês sobre o que é que a gente, como seres humanos, né, como pesquisadores, como cientistas, a gente desenvolveu e vem desenvolvendo como tecnologia tá ligado aí, por exemplo, às viagens espaciais, tá? Então a gente tem um monte de astronauta aí na história da humanidade, desde os anos 50 até agora, e eles desenvolveram e vêm desenvolvendo cada dia mais e mais pesquisa científica para tentar responder diversas perguntas. Entre essas perguntas, a possibilidade de nós, seres humanos, vivermos fora do espaço. Tá? Fora do espaço não, fora do planeta Terra, mas no espaço. Tá? E agora a gente vai conversar com vocês sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Tá? Então, será que dá para ter vida extraterrestre? Tá? Até agora a gente não tem nada comprovado, tá? Fora aí, né, as teorias das conspirações, né, de ter algum ET de Varginha, por exemplo, tá? Mas aí não passam de teorias da conspiração, não são verdades científicas, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as verdades científicas que estão aí nessa ideia da possibilidade de existência de vida, tá? Então o que é essencial para ter vida, tá? Então o que a gente conhece? Claro que a gente vai ter que nascer da perspectiva do que a gente conhece como ser vivo, né? Todos os seres vivos têm essa relação direta com a água, e aí a gente vai ter que estudar hoje, na aula de hoje também, sobre as propriedades dessa água. Então, é o viés, o objetivo da nossa aula de hoje, tá na tela para vocês. Vida fora da Terra, tá? Continuação, tá? Então a gente vai conversar agora sobre as possibilidades de vida fora do sistema solar, certo? Então, será que se a gente fizer uma viagem intergaláctica, né, para outro continente, não, outro sistema solar, a gente pode encontrar vida, tá? Então, é claro que sempre que a gente for pensar nessa possibilidade, a gente vai ter que primeiro começar a falar sobre qual vida, né? A vida a partir do ponto de vista que a gente conhece, né? Então, claro que tem vários filmes de ficção científica, como, por exemplo, Transformers, né? Que são carros que se transformam em robôs, né? Então, ali é uma forma de vida completamente diferente do que a gente conhece, tá? Então, é claro que a gente vai partir do ponto de vista da vida que a gente entende, né? Da vida que tem célula, da vida que tem metabolismo, que respira, que tem DNA, RNA, certo? E que vai necessitar de água, tá? Primeiro, o objetivo da nossa aula é reconhecer quais condições de habitabilidade, né, quais condições habitáveis, né, de local em planetas para sobreviver a espécie humana e, claro, a vida que a gente conhece. Será que a gente pode viver, por exemplo, em Vênus? Né? É um planeta perto do planeta Terra. Inclusive, é um planeta até mais perto do que Marte. Mas por que todo mundo fala de viver em Marte e não fala em viver em Vênus? Por que não tem pesquisa para mandar satélites para Marte, para mandar robô para Marte, mandar satélite para Vênus ou mandar robô para Vênus, como a gente faz ou como a gente já fez para estudar Marte, certo? Então, existem condições habitáveis aí. A resposta está associada a isso. E identificar o alinhamento das consideradas zonas habitáveis de planetas do nosso sistema solar, comparando com outros sistemas que a gente já conhece. Então, a gente resgata para que a gente possa entender essa ideia da possibilidade de haver vida fora do sistema solar. A gente resgata alguns pontos que a gente já conversou com vocês. Entre esses pontos entram aqui a teoria do Big Bang, tá? Traduzindo ao pé da letra, Big Bang é grande explosão, mas eu já expliquei para vocês
que não foi uma explosão em si, ó, o Big Bang não foi uma explosão, mas é uma grande expansão. O universo ele está em expansão, ele está se separando, tá? E isso veio através de uma radiação, tá? A gente tem a radiação cósmica de fundo, que é uma evidência científica para comprovar a existência dessa teoria, tá? Então lembra lá, quando a gente fala em conhecimento científico, teoria tem comprovação, certo? A gente tem experimentação para provar a sua ideia de origem. O Big Bang não foi uma explosão em que a matéria se espalha do ponto central para regiões circundantes. Em vez disso, o espaço em si expandiu, tá? Com o tempo em todos os sentidos e aumentou a distância física entre as matérias que o fizeram composto. Tá? No começo, quando elas estavam mais próximas, elas tinham uma grande quantidade de energia e essa grande, né, expansão, né, ela permitiu o surgimento do que a gente conhece dos átomos, né, surgimento da matéria como a gente conhece hoje. A matéria nem sempre foi como a gente conhece hoje, tá? Os elementos químicos, eles mudaram as suas características, né? Eles eram mais instáveis e eles foram se tornando cada vez mais estáveis. E aí, consequentemente, a interação entre os átomos permitiu a formação das primeiras moléculas, tá? Para entender isso, a gente falou um pouquinho sobre o processo de formação de compostos, o peso atômico, a densidade deles, que permitiu que a formação dos primeiros astros, como, por exemplo, as estrelas. As estrelas foram os primeiros astros a serem formados, tá? Aí a gente entra com a teoria da nebulosa, tá? É uma teoria científica, tá? Então tem evidências, tá? Que explica a origem do sistema solar, assim como de outros sistemas que existem aí no universo. Essa teoria diz que há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, uma grande nuvem sofreu um colapso. Isso pode ter ocorrido pela perturbação causada por uma estrela próxima, tá? Pelas ondas de choque geradas e pela poderosa explosão de uma supernova. Supernova é um processo de destruição de uma grande estrela, certo? E aí isso gerou uma grande energia e a gente tem a formação da nossa primeira estrela, da nossa estrela, que é o nosso Sol, certo? A partir disso, esse Sol, tá? É uma grande bola gasosa, tá? Não é uma bola de fogo, tá? Não é uma bola de fogo, é uma bola gasosa que libera uma grande quantidade de energia e tem um grande teor de proximidade, certo? Ela tem uma grande força gravitacional. Ela começou a atrair diversos outros elementos e diversas outras matérias, tá? Então essa força gravitacional atraiu para si diversas matérias e ainda atrai, tá? E alguma dessas matérias começou a ficar orbitando em sua direção. Quanto maior a densidade, mais próxima ela ficou, tá? Essa matéria ficou. Quanto menor essa densidade, mais longe ela ficou. Então, consequentemente, isso permitiu que os planetas começassem a se alinhar e a estar orbitando, girando em torno dessa estrela. Não é só assim o sistema solar, mas diversos outros sistemas no planeta. E é por isso que a gente tem essa disposição aqui, ó, certo? Então, vocês estão observando aqui, ó, o seguinte, essa imagem, o que a gente tem? Da esquerda para a direita, tá? A gente tem essa grande bola, que parece bola de fogo, mas como eu disse para vocês, é uma grande bola gasosa, certo? Que vai liberar plasma, tá? Plasma não é fogo, é um estado físico da matéria, tá? Que está em alta temperatura, certo? Tem um alto grau de calor térmico dentro dela, certo? E à medida, quanto maior a densidade do corpo celeste, maior o grau de proximidade que esse corpo vai estar dessa grande bola de plasma, tá? Essa grande bola gasosa. Galera, é quase como se fosse o universo, ele fosse um pano, certo? E que esse pano, esse Sol, ele promovesse ele pesasse nesse pano. Sabe quando a gente abre uma rede ou lençol em casa e você joga uma bola em cima dele? Ela vai deixar de ficar plano
e ele vai criar um certo abaulamento, certo? E esse abaulamento vai fazer com que as outras esferas queiram chegar perto desse buraco, tá? E essas outras esferas são os planetas, tá? Quanto maior a densidade, mais ele vai se aproximar desse local e vai ficar girando em torno dele, tá? Então a gente vai ter, ó, o primeiro planetinha aqui na proximidade. A gente vai ter, ó, Mercúrio, certo? Depois a gente vai ter Vênus. Terceiro planeta, Terra. Nós vivemos aqui. Por fim, nós temos Marte. Observa como esses planetas são menores, né? Esses planetas a gente conheceu como os planetas rochosos, tá? E a gente tem outros planetas aqui. Quem são eles? Júpiter, na ordem. Júpiter, Saturno, certo? Netuno, Plutão. São planetas gasosos, certo? Obrigado. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, não é isso? Obrigado. Plutão está aqui do ladinho, não é mais planeta, né? Excluído. Aí, galera, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, certo? Esses planetas aqui são os planetas rochosos e os planetas maiores são os planetas gasosos. Isso aqui é o que a gente conhece como sistema solar. Isso aqui, galera, ele é representado não só no nosso sistema solar. Diversos outros sistemas têm essa representação e a gente já conseguiu comprovação. Cada pontinho no céu que a gente observa, as estrelas, são outros sol, né? São outros sóis, né? Tem estrelas menores que o Sol, tem estrelas maiores do que o Sol, certo? Consequentemente, respectivamente, menor densidade, se é uma estrela menor. Se é uma estrela maior, tem maior densidade. E, consequentemente, vai ter uma maior força de atração de corpos, tá? Então, ela vai ter uma maior força gravitacional, ok? Habitamos um planeta com condições necessárias para a existência e manutenção de vida, como a temperatura, a existência da água, porém, existem outros planetas com fatores e posições diferentes do nosso. Uma coisa que eu disse para vocês é que a gente está, certo, a uma determinada distância que faz com que a vida no planeta Terra seja possível. Para isso, a gente vai caracterizar que o planeta Terra ele está num local que a gente chama de zona habitável. Certo? Acho que não ficou tão claro aqui pra gente. Vou botar de azul, canetinha azul. Tá? A gente está dentro de uma posição que a gente chama de zona habitável. Certo? O que é isso? É uma zona que vai estar numa distância suficiente do Sol. Para quê? Para ser quente o suficiente para não ser congelante. Então, por exemplo, planetas como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles vão ser muito frios, certo? Enquanto planetas que vão estar muito para próxima da Terra, do Sol, vai ser muito quente. Temperaturas tão elevadas que a gente não conseguiria sobreviver. Olha lá quem está do ladinho da Terra. Vênus, tá? Em questão de proximidade, Vênus é um planeta até mais próximo da Terra do que Marte. Certo? Então, por que a gente não vai viver ou vai procurar a possibilidade de viver em Vênus e vai sim procurar em Marte? Porque Vênus está muito perto do Sol e, consequentemente, as temperaturas dentro desse planeta se elevam demais. Certo? Marte está numa zona considerada habitável, certo? Ok, está um pouco mais distante do Sol, mas ainda assim está dentro dessa zona, né, considerado habitável, ainda quente, o suficiente para conseguirmos sobreviver. E essa temperatura, ela não é só a temperatura em si. A temperatura, ela permite o quê? Que haja reações químicas, haja formação de outras moléculas. Dentro dessas moléculas, a gente tem essa moléculazinha aqui, ó, chamada água. A gente já teve algumas outras aulas para falar sobre o processo de formação da origem da vida, tá? E sim, a vida ela surgiu, né? O que a nossa teoria
científica acredita é que os primeiros seres vivos surgiram dentro da água. E à medida que eles foram evoluindo, eles conseguiram ter independência da água. Mas todos precisam de água para sobreviver, certo? Então a vida surge na água, então é por isso que a gente olha tanto para isso, certo? Para essa zona habitável, uma zona que tem temperaturas ideais, condições ideais para que a gente possa ter uma molécula como, por exemplo, a água e a existência da possibilidade da vida. Então, se a gente pensa na possibilidade de vida extraterrestre, pegar um telescópio, mirar para um outro sistema solar, diferente do nosso sistema solar, e a gente encontrar planetas alinhados, que nem a gente está aqui, esses planetas, a gente vai procurar uma zona habitável. Porque provavelmente o planeta que tiver nele vai ser o planeta que vai... provavelmente possa ter a possibilidade de água, existência de água, numa condição líquida, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem dois tipos de planeta, planetas rochosos e gasosos. Rochosos no nosso sistema solar são conhecidos também como planetas telúricos, são planetas sólidos ou terrestres. São planetas rochosos, assim como a Terra, possuem maior densidade comparada aos planetas gasosos. Tá? Densidade, galera, é uma medida física, tá? Que avalia a massa pelo volume, certo? Então, a densidade, a gente consegue fazer um cálculo dela, tá? Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, a massa dele comparada com o volume, olha só o volume dessas esferas, são esferas menores, certo? Então, ela tem uma grande massa por um volume muito pequeno, certo? Não estou dizendo, por exemplo, que a massa de Júpiter, de Saturno não sejam tão grandes. E a massa, ela é responsável justamente por entender essa força gravitacional, essa força exercida por esses corpos, tá? Então, a massa, a densidade dos planetas rochosos são grandes, principalmente por conta do volume espacial entre eles, que são menores. Enquanto os planetas gasosos, eles são menos conhecidos pela ciência, tá? Então tem menos exploração, tá? Primeiro, porque a gente não vive neles, né? A gente está vivendo no planeta rochoso, tá? Então a gente não mandou nenhum satélite, né? Ou poucos satélites foram enviados para poder estudar esses planetas rochosos. Porém, sabe-se que são constituídos prioritariamente por diversos gases, entre eles hidrogênio e hélio, certo? E é claro, como eles estão muito afastados, a temperatura é muito fria, certo? A água, tá, existente nesses planetas, se porventura forem existir, ou em satélites que estão em volta deles, vão ser aí água provavelmente em estado sólido, congelada, certo? Então, por exemplo, Júpiter é um planeta que vai ter aí mais de 65 luas, né, mais de 65 satélites artificiais. A gente estima que haja possibilidade de existir água em um desses satélites, mas é inviável a existência de vida em um desses satélites, tá? Então, qual a possibilidade da existência de vida humana em outros planetas? Então, sim, a gente precisa se preocupar com a água. A gente precisa de água para viver. Mas não é qualquer água, é água em estado líquido. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, que até as próprias plantas, tá, que estão no ambiente terrestre, elas têm algum nível de adaptação para sobreviver a condições de água ou sem água. Por exemplo, aqui no Brasil, né, no nosso sertão, né, Caatinga, quando a gente chega nessa época do ano, né, que a gente está falando de BR-Obró, nas estações mais quentes do ano e também as estações mais secas, que tem menos, né, ou pouca quantidade de chuva, como é que a gente vai enxergar o sertão? Todo seco, né? Parece que as árvores estão todas mortas, né? Mas elas não estão mortas. Já expliquei para vocês que elas têm folhas caducas, elas têm folhas que caem para poder sobreviver nessa quantidade pouca de água. Algo parecido acontece com, por exemplo, plantas lá da Europa, dos Estados Unidos, lugar que neva. Então a água está congelada, né? No outono as folhas não caem no quintal? Pois é, elas caem no quintal por um motivo, certo? Porque a água vai congelar no inverno e ela não dá para viver com aquela água congelada. Aqui no planeta Terra, que é um planeta que está no local de zona habitável. Tu imagina isso lá em Júpiter, certo? Então, olha só, como eu estava falando para vocês, a zona habitável
para que um planeta tenha condições favoráveis ao surgimento e ao desenvolvimento de evolução de vida semelhante à Terra, ele tende a estar na chamada zona habitável, tá, da estrela, que orbita uma distância da estrela que permita a presença de uma atmosfera e de água líquida. Então não adianta ser água, né? A água, galera, é uma molécula, tá? Então a água, ó, é uma molécula inorgânica formada por alguns elementos, H2O, certo? Formada por dois elementos químicos, o elemento hidrogênio e oxigênio. A gente pode encontrar essa água em todos os lugares, tá? Em diversos planetas, até mesmo solta aí rodando pelo universo. Mas aí, consequentemente, ela só vai estar na temperatura líquida quando ela está em determinada temperatura, tá? Ela vai estar em estado líquido entre 0 e 100 graus Celsius, certo? Isso aqui é o que a gente considera como zona habitável. O planeta da zona habitável que a gente tem dentro do nosso sistema solar é o que? É a Terra. Observa o nosso sistema solar aqui, ó. Então a gente tem, ó, vamos apresentar cada elemento aqui, ó. Nesse primeiro elemento aqui que a gente tem, ó, são os Sol, né, ou os sóis existentes aí no planeta. O do meio é o nosso Sol, certo? Beleza? É o nosso Sol que a gente tem aqui. E os planetinhas que estão aqui são os planetas que a gente conhece do planeta Terra, tá? Mais próximo a gente vai ter os planetas terrestres ou rochosos e mais ao final a gente vai ter os planetas jovianos ou os planetas gasosos, certo? O que acontece? Quanto maior é a nossa estrela, tá? Então para cima, ó, ponto 2, a gente vai ter uma estrela maior, certo? Se essa estrela é maior, tá? Ela vai emitir mais radiação, maior temperatura. Então, a zona habitável, ela precisa estar o quê? Ó, mais distante, tá? Então, os planetas que a gente for conhecer, a gente consegue calcular o tamanho da estrela, a distância que essa estrela está do Sol, do nosso Sol, certo? Então, a gente vai entender se essa estrela é maior, a zona habitável, né? Os planetas que vão estar, eles precisam estar um pouco mais afastados da própria estrela dele do que da gente, certo? E se essa estrela é uma estrela menor, né, as anãs, por exemplo, tá? A gente precisa ter o quê? Planetas mais próximos, porque consequentemente a emissão da radiação dele também vai ser menor. Então esse planeta, essa zona habitável, ela precisa ser menor. Então observa que essa faixa azul aqui, ela tá assim meio em formato de S, não é à toa. É para vocês associarem justamente isso. Uma estrela maior precisa ter uma zona habitável mais distante da sua própria estrela, uma estrela que tem um sistema solar que tem uma estrela menor, a zona habitável ela é mais próxima, ou seja, o planeta habitável precisa estar mais próximo para que ele mantenha a temperatura adequada, certo? E aí sim, a partir de análises, estudos, a gente vai tentar calcular a probabilidade, a possibilidade que aquele planeta tenha, na composição dele, tenha água, tá? É claro que vários sistemas solares não vão ter as mesmas composições químicas que o sistema solar da Terra tem, tá? Então pode ser que a vida em outros planetas seja um pouco diferente do que a gente conhece, certo? Mas a gente vai buscar, né, elementos químicos relativamente semelhantes, até porque a formação dos elementos químicos formou-se lá durante a teoria do Big Bang, né, durante a grande expansão existentes. Com exceção da Terra, os planetas do sistema solar apresentam condições favoráveis, ou não apresentam condições favoráveis à existência de vida, tal como conhecemos na Terra. A maior temperatura em que o ser vivo consegue suportar é cerca de 121 graus Celsius e a menor é de menos 20 graus Celsius. Nos planetas do sistema solar, as temperaturas são muito altas ou muito baixas, acima ou abaixo desses limites, certo? E aí, isso que a gente fica buscando, né? Outras possibilidades aí da gente encontrar outras ideias. E é claro, galera, o universo é gigantesco, tá? É difícil a gente acreditar que nós somos a única forma de vida no sistema solar, certo? E é por isso, né, justamente por essa esperança, que muitos cientistas ficam realmente lutando, batalhando para entender um pouco mais desse universo.
a gente já conversou com vocês sobre as distâncias, né, do sistema solar, né, do planeta, né? É quase impossível a gente pensar na possibilidade de ir para outros planetas, pelo menos com a tecnologia que temos hoje, certo? Existem alguns estudos matemáticos, tá? Não são exatamente verdades científicas, mas são estudos matemáticos que trazem algumas hipóteses, como, por exemplo, a hipótese do buraco na camada buraco de minhoca. Tá? O buraco de minhoca é uma hipótese, não é uma teoria, em que acredita-se que a gente consegue criar como se fosse um papel, como se o universo fosse plano, como eu disse para vocês ainda agora, certo? E que a gente pudesse meio que dobrar esse papel para poder diminuir a distância entre esses sistemas solares. Eu deixei para vocês algumas dicas de filme para vocês, né, na semana passada, como Interestelar. Eles explicam isso de forma bem didática, bem mastigadinha. Hoje seria a nossa única possibilidade da gente poder conseguir fazer essas viagens, essas possíveis viagens intergalácticas. Tá? Então, hoje, o que a gente consegue é através de análise de estudos por imagens de telescópio, por cálculos físicos e cálculos matemáticos, tá? Para que a gente possa ter esse vislumbre da possibilidade, tá? De que alguns sistemas possam ter ou não água. Eu coloquei aqui, ó, pronto, coloquei aqui para vocês uma comparação com o sistema solar, conhecido como sistema de Gliese, tá? O sistema solar de Gliese é uma outra estrela, tá? Que é menor do que a do Sol, certo? Esse é o nosso Sol. E aqui a Gliese é uma outra estrela, tá? Então, se vocês fizerem um comparativo, ó, essa linhazinha azul que existe é a zona habitável, tá? Como o nosso Sol, ele é um Sol maior, é uma estrela maior, a distância do planeta Terra precisa ser maior do que o do planeta Terra. Então, o planeta Terra aqui, ó, primeiro planeta a gente sabe que é Mercúrio, segundo planeta, Vênus, terceiro, Terra, quarto, Marte, certo? Então, se a gente fizesse naquela lógica de, tem que ser o terceiro planeta do sistema, não é a lógica, tá? A gente tem que ter uma distância ideal. Normalmente ela é calculada, essa distância, tá? Então, ó, no sistema Gliese, eles não têm um nome para cada planeta, tá? Eles chamam sistema Gliese, e aí tem Gliese 581G, é o nome do Sol, e aí tem Gliese 581 E, B, C, G. Cada letrinha é um dos planetas, tá? Então, ó, o E é o primeiro, B é o segundo, o C é o terceiro, aí o G e o D, esses planetinhas aqui é que eles estão no que é considerado a zona habitável, certo? Então, primeira coisa, eles traçam o quê? A distância, tá? Eles calculam o tamanho da estrela, certo? E aí, a partir desse tamanho da estrela, eles traçam o que seria a zona habitável para aquela estrela. E aí eles calculam, vamos saber agora dessa estrela quais são os planetas que vivem, ou que a gente pode conhecer daquela estrela, tá? Então, a partir dessa perspectiva de uma análise de telescópio, eles vão calcular todos os planetas e aí vão calcular, saber qual deles tem essa distância. Opa, estamos identificando agora que os planetas G e D do sistema Gliese, eles estão nessa distância, então é eles em qual o brasileiro, né, desculpa, os humanos, os cientistas vão estudar, vão gastar a sua energia para saber a possibilidade naquele local ter o quê? A segunda condição ideal, tá? Então a primeira condição ideal é a distância. Segunda condição ideal, a água em estado líquido. Então esse é o grandes esforços que a gente vai ter. E aí, galera, sim, tá? A distância do planeta do Sol, tá? Do nosso sistema solar, é gigantesca, tá? Então, o que a gente consegue observar através do telescópio são imagens do passado, certo? Então, pode ser que essa Gliese já tenha sumido, certo? Pode ser que ela já tenha virado uma anã, apagado, né, sua chama. Quando ela é muito pequena, ela encolhe, certo? E ela apaga a sua chama. Quando ela é uma estrela que nem o Sol, ela se expande, certo? Diminui, tá? É o caso do Sol, daqui a uns 300 milhões de anos, o Sol vai se expandir, né? Vai chegar ali talvez
nas proximidades de Mercúrio ou de Vênus, talvez, certo? Ele não chega até o planeta Terra, mas com certeza a sua expansão já faz com que a zona habitável do planeta Terra saia, tá? Então todo mundo vai morrer, tá? E depois ele diminua de tamanho. E estrelas maiores do que o Sol, elas explodem, tá? Então elas crescem, adquirem maior massa e explodem. É o caso do processo de formação da nebulosa. O nosso sistema solar ele foi formado provavelmente por uma explosão de uma estrela maior do que a do Sol. Então o planeta Gliese é conhecido como... ele já foi... O planeta conhecido como Gliese 581g é um planeta descoberto, tá? Com maior similaridade da Terra, tá? Faz parte do sistema solar Gliese 581. Ele é localizado no sistema planetário Gliese 581, uma anã vermelha do tipo espectral M3V. Está localizado na constelação de Libra, na proximidade de 23 anos-luz da Terra, tá? Então, vocês voltam algumas aulas atrás que a gente faz a comparação do que significa dizer o que é um ano-luz, tá? Além da Gliese 581g, outros 2 planetas do sistema solar deles, tá? Estão dentro da considerada zona habitável, certo? Como vocês podem observar dentro dessa imagem. E aí, galera, vale ressaltar, tá? À medida que a gente busca esse tipo de conteúdo, entender, a gente vai buscando justamente essas possibilidades. Não só do ser humano ir para outro planeta, tá? Mas de talvez encontrar aí, talvez outras vidas, outras possibilidades existentes. Tá? Supõe-se que o espaço não existia dentro do universo, tá? Que os átomos e os elementos, por que a gente busca muito essa ideia da possibilidade da água, né? Professor, será que não existiriam outros elementos químicos em outros sistemas? Pode ser que existam outros elementos químicos, mas estatisticamente, né, e até através de análises físicas, químicas, tá? Então, o pessoal da física, da química que estuda pesado para isso, eles entendem que não, certo? Que os nossos elementos químicos que a gente conhece aqui, eles são o que são pelo processo de formação. O planeta Terra ele está em uma determinada proximidade do Sol por conta da densidade dele, e a densidade dele, na nossa densidade, é marcada pela nossa massa, como eu disse para vocês, massa pelo volume. O que caracteriza a massa? Né? Não é o peso, né? É a massa. Né? São os elementos químicos que a gente tem, certo? Então, a concentração dos elementos químicos que a gente tem. Então, nossos elementos químicos são diferentes de outros. Então, é claro que outros planetas vão ter uma composição química parecida, é o que a gente espera, tá? Ninguém foi até lá para poder comprovar que é igual ou que é diferente. Mas, através de análises físicas, tá? Químicas, pela ciência que a gente tem hoje, a composição dos outros sistemas seriam parecidos, tá? Então, os nossos elementos químicos se formaram com a teoria do Big Bang, como eu já mencionei para vocês, e é por isso que a gente precisa reforçar a relação desses elementos químicos entre si, e é isso que eu vou focar agora com vocês, sobre a composição desse principal elemento químico, não desse elemento químico, mas dessa molécula que é tão importante para a vida, a água. Por que ela é tão importante para a gente? Tá? Como nós. A água é formada por 2 elementos químicos, tá? O oxigênio e o hidrogênio, certo? E esses elementos químicos, eles estão ligados entre si através de uma ligação química considerada ligação covalente, certo? A ligação covalente é uma ligação onde há troca de elétrons, certo? E essa ligação covalente com troca de elétrons faz com que essa água ela tenha algumas características muito importantes. Ela é uma molécula inorgânica, pequena, só que ela tem uma estrutura, tá? Um formato pela qual, certo? Ela vai ter algumas propriedades muito importantes. Primeira propriedade é o formato dela, tá? Como vocês estão observando, tá? Ela, tá? Não é o oxigênio, ela fica um elemento que fica no meio, e os elementos do hidrogênio, eles não estão alinhados numa linha,
certo? Existe um grau de angulação, existe uma angulação entre esses átomos, tá? E esse grau de angulação faz com que essa molécula ela seja caracterizada como uma molécula polar, como se ela tivesse uma carga negativa de um lado e uma carga positiva do outro, certo? O que significa dizer isso, professor? Bom, a gente sabe que dentro dos átomos, tá, eles vão ter alguns elementos. O átomo não é a menor unidade que a gente conhece. O átomo ele é composto por vários elementos internos. São eles elétrons, nêutrons e prótons. E dentro dos nêutrons e prótons ainda tem outros elementos, mas vamos parar por aqui. Tá? Os elétrons eles têm uma carga negativa. E os prótons têm uma carga positiva. Quando a gente está falando que uma molécula tem um lado com uma carga negativa e uma carga positiva, a gente está querendo nos referir que os elétrons acabam se concentrando em um determinado ponto. Já viram aquela expressão que os opostos se atraem? Certo? É por conta dessa ideia aqui. Certo? A ideia de que as cargas negativas atraem as cargas positivas e, consequentemente, as cargas iguais se repelem. Tá? Então, meio que os elétrons se concentram em um determinado ponto dentro dessa nuvem eletrônica, certo? Isso vai fazer com que, olha só, a cara da água, o oxigênio está no meio, o hidrogênio está num canto, o hidrogênio está no outro canto, fazendo com que ela tenha uma determinada angulação, de 104,5 graus. Não é 180, tá? Então, se isso aqui ó, seria 180 graus. Certo? Quase um semicírculo, tá? Mas aqui na prática não é 105, não é 180. É o que? 104,5 graus, ok? Essa angulação permite com que, elétrons, as cargas elétrons, aqui são elétrons que ficam presos mais em um determinado ponto, fazendo com que essa molécula de água, ela tenha uma carga, o quê? Uma carga negativa. E aí a gente nasce, né? Carga negativa para um lado, carga positiva para o outro. Aí é onde surge essa ideia do que dos opostos se atraem. A carga negativa que está próxima ao elemento oxigênio, certo? Vai atrair o quê? A carga positiva que está no elemento hidrogênio de outra molécula. E aí a gente ganha uma outra ligação química que a gente conhece como o quê? Como ponte de hidrogênio. Tá? A ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, é uma ligação química que não troca elétrons. Ela funciona quase como se fosse um ímã. Tá? Desculpa os professores de química, é só para facilitar a compreensão do nosso aluno. Tá? Essa é uma força de atração que faz com que as moléculas fiquem próximas, ligadas. E é uma ligação que gasta muita energia, é muito difícil de separar. Isso vai fazer com que a água, normalmente as moléculas de água, elas queiram ficar agregadas uma do lado da outra. A resposta mais clássica que vocês vão ter sobre a perspectiva da molécula de água é o processo de tensão superficial. Tá? Cadê bem aqui? Deixa eu passar, depois eu volto. Tensão superficial. Cadê a tensão? Pronto. É uma propriedade de coesão e adesão. Como elas têm essa força, carga negativa e carga positiva, as moléculas tendem a ficar agregadas. É por isso que a gente tem, olha só, a formação de gotas. Por que as moléculas não ficam mais espalhadas? Por conta dessa coesão entre essas moléculas. E, normalmente, a coesão entre as moléculas formam essa coisa que a gente chama de tensão superficial da água, que faz com que alguns animais consigam andar literalmente na superfície da água, como vocês estão observando aqui nessa imagem. E a água, né? A gente pensa no seguinte: a água é mole, né? Ou a água é dura? E aí? Todo mundo pensa que a água é mole, mas cai de piscina na água de barriga. O que acontece quando a gente cai de piscina?
de barriga, de peito aberto na piscina. O que acontece? Legal, né? Não era mole a água? Galera, essa dor que a gente sente, tá? Por conta, quando a gente cai de barriga na piscina, é por conta dessa tensão superficial. É a força, tá? Que as moléculas existentes, tá? Por conta dessas pontes de hidrogênio, que é difícil de quebrar. A gente só consegue quebrar essa tensão aplicando uma força muito grande. Lá nas aulas de física do primeiro, do segundo ano, vocês vão entender que a força exercida vai necessitar de uma coisa chamada pressão, tá? Dependendo do tamanho da área, certo? Se a área for muito grande, a pressão ela é pouca. Se a área ela é muito pequena, aplicando-se a uma mesma força, a gente vai ter uma força maior, certo? Aí o que a gente vai ter? O que o nadador vai fazer quando ele vai pular na piscina? Ele vai cair de barriga? Claro que não, ele não é besta. Ele vai, botar as mãos para cima da cabeça dele, para que ele possa, de fato, ser como se fosse uma agulha. Ele vai furar aquela água, quebrando a tensão superficial, conseguindo penetrar direitinho na água sem nenhum problema, certo? E está ligado às forças de adesão e tensão. Ok? Vamos para outras propriedades da água. Então, como eu falei para vocês, a água, dependendo do estado, tá, da matéria, sólido, líquido e gasoso, essas mudanças de estado, de temperatura, são ligadas à temperatura, certo? O que a gente quer para saber se a possibilidade da vida existente no planeta é se a água está no estado líquido, tá? Então, abaixo de 0 graus Celsius, a gente bota essa água em temperatura o quê? Estado sólido. Se a gente sobe acima de 100 graus Celsius, essa água sai do estado sólido, ela vai para o estado gasoso, onde há pouca o quê? Adesão. Pouca o quê? Coesão entre essas moléculas, certo? Beleza? Quando essas moléculas estão em estado líquido, elas não estão 100% ligadas ao estado sólido. Há pouca vibração, há pouca agitação entre as moléculas e praticamente, cada elemento químico, cada pontinha aqui, carga positiva, carga negativa, está situada, está ligada entre si. Tá? Então a gente tem pouca interação. No estado líquido, existem mais moléculas soltas. Consequentemente, faz com que essa molécula ela possa ser considerada hoje um produto que a gente chama de um solvente universal. Ela consegue interagir com outras cargas positivas e outras cargas negativas, como a gente vai acompanhar durante a nossa aula. Bom, uma das primeiras funções, tá, da nossa água é permitir o turgor. Tá? Ela preenche espaços dentro do nosso corpo. O turgor, vocês podem observar quando a gente acompanha ou compara um bebê e uma pessoa idosa. Como é a pele de um bebê? Toda cheinha, fofinha, bonitinha. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de água dentro do corpo dele. As células deles têm um grande turgor. Ao contrário das pessoas idosas. A gente vai perdendo parte dessa água, certo? E aí a pessoa vai ficando mais desidratada, vai ficando mais seca, a pele dela vai ficando mais flácida. É claro, galera, que não é só água, né? Tem várias características ali associadas, né? Colágenos, outras proteínas que fazem parte, dão esse turgor à pele. Mas a água, mas a hidratação é um ponto-chave. Vocês podem observar também, nessas células, já mostrei essas células para vocês. Essas células aqui, elas são chamadas de estômatos. Elas estão na superfície das folhas e quando elas estão cheias, o que acontece com elas? Elas ficam abertas, permitindo as trocas gasosas pelas folhas. Eu preciso de trocas gasosas nas folhas? Sim. Por quê? Porque a planta produz oxigênio, né? Então ela precisa liberar o gás oxigênio. Então, quando os estômatos estão cheinhos, certo? O que acontece? Esse estômato fica aberto,
permitindo as trocas gasosas e a liberação do gás oxigênio para que a gente possa respirar. Da mesma forma como o gás carbônico entra naquela planta para que ela possa fazer a fotossíntese. Beleza? Quando tem pouca água, a pressão de turgor é menor, ela fica flácida e fechada. Por exemplo, tá período de seca, não tá aguando a tua planta, não tá chovendo, aquela planta perde a quantidade de água existente e ela deixa de fazer a fotossíntese. É por isso que algumas plantas, não todas, elas têm a meio que adaptação, a palavra certa é essa, ela tem a adaptação de perder as suas folhas para sobreviver em períodos de estiagem. Característica como solvente, vamos nós, tá? Então, quando a água está em estado líquido, certo? A sua característica da sua polaridade, como ela é uma molécula polar, ela consegue atrair aquelas cargas. Ela tem um lado positivo, ela tem um lado negativo. Então, ela consegue atrair o que é positivo, não necessariamente outra molécula de água. Pode ser um outro elemento, pode ser uma outra molécula que tenha cargas também, positivas e negativas. Ela é um solvente universal para moléculas polares. Claro, a gente vai ter moléculas apolares, moléculas que não têm carga, e é claro que ela não vai atrair lados positivos e negativos disso. Certo? Por exemplo, o óleo. Né? Água e óleo se misturam, galera? Comenta para mim aqui no chat, eu quero saber. E aí, água e óleo se misturam? Aí eu sei que alguns já estão dizendo assim, ó, professor, mistura não, porque quando eu boto a água no óleo fica um do lado, outro do outro, né? Ó, resgata as nossas aulas do primeiro semestre, tá? Água e óleo se misturam, tá, galera? Só que eles não se dissolvem, tá? A gente chama isso de mistura heterogênea, tá? As primeiras aulas do primeiro semestre a gente conversou sobre isso, tá bom? Então, o que não acontece é a solubilidade, ou a ideia é que a água possa solubilizar, ou dissolver aquele óleo. Por quê? Porque o óleo é uma molécula apolar, não tem essa polaridade, essa carga positiva e essa carga negativa. É por isso que a gente consegue ver separadinho o que é óleo e o que é água, certo? Substâncias que são polares. Essa moléculazinha aqui, ó, a gente conhece aqui, ó, como NaCl. Palavra técnica bonitinha. Cloreto de sódio. Termo comum, sal de cozinha. Certo? Então, sal de cozinha basicamente tem a composição 2 átomos, sódio e cloro, certo? E ele é um sal. Quando a água encontra esse elemento, né, o que ele vai fazer? Ele vai solubilizar, né? Então, que você coloca o sal na água, você mistura, ela vai se dissolver até um determinado ponto. Certo? Enquanto a gente tiver o quê? Vou voltar aqui nessa imagem. Moléculas de água disponíveis para solubilizar. Tá? Nem todas as moléculas de água vão estar disponíveis para fazer essa solubilização. Ok? Lembrando, quando a molécula de água solubiliza algum outro elemento, a gente vai começar a observar, o Na, o sódio aqui, o Cl aqui, certo? Aí essas temperaturas, a gente chama de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? O que é o ponto de fusão? Ponto de fusão. O que é o ponto de ebulição? Esse aqui é o ponto de ebulição. Ou vaporização. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? O ponto de fusão é a temperatura ideal para mudança de estado físico, de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Tá? Enquanto o ponto de ebulição é a temperatura ideal aí para o que? Mudança de estado físico, do líquido para o gasoso. Certo? Então, se eu acrescento ou solubilizo uma substância nessa água, essas temperaturas também vão mudar. Por quê? Porque a temperatura 0 graus Celsius e 100 graus Celsius é para quê? É para mudança de estado físico da água e pura, certo? Sem mais nada. A gente chama essa água de água pura ou água destilada. A água que a gente bebe, tá?
está na torneira, que está na água mineral, ela tem sais dissolvidos dentro dela, certo? E como ela tem sais dissolvidos dentro dela, a temperatura de fusão ou de ebulição é diferente. Uma coisa interessante que a água tem é formar o que chama de camada de solvatação, que reduz a probabilidade de recombinação desses íons com outras moléculas. É por isso que a gente não consegue ver o que? O sal, a não ser que a água seque. Tá? Então, imagine aí, por exemplo, se você tem uma água salgada, você salga a água. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar arroz, alguma coisa do tipo, e deixa a água ali, respinga a água ali no fogão. Quando aquela água evapora, vai criando aquela camadinha de sal, certo? Então, essa camada de solvatação é uma camada cheia de moléculas de água que permitem que os elementos químicos, ou íons, ou prótons, ou pequenas moléculas, fiquem guardadas. Isso aqui é muito importante para a formação da vida, tá? Então, as primeiras moléculas que foram chamadas de coacervados. O que é um coacervado? É uma molécula de proteína que ficou totalmente coberta por moléculas de água. Tá? Então, provavelmente, o primeiro ser vivo aqui no planeta Terra teve origem a partir de um coacervado. O coacervado não é uma célula, não é um ser vivo. É uma proteína com essa camada de solvatação de água. Então, ela é separada de outras moléculas. Ela é separada, você consegue visualizar bem direitinho. Opa, estou vendo aqui um grande complexo proteico dentro dessa água, formado justamente por conta dessa camada de solvatação. E essa camada de solvatação, galera, ela está muito associada àquela tensão superficial que a molécula tem, como a gente apontou para vocês, certo? Então, essa tensão superficial, observa que o animal ele não consegue entrar dentro daquela água ali tão fácil, certo? Isso tem a ver um pouquinho com a massa e a pressão exercida sobre esse elemento químico. É isso que faz com que a gente tenha a possibilidade e a existência de vida dentro da água. E aí, galera, a coesão e a tensão entre as moléculas também permite algumas outras propriedades, como, por exemplo, a propriedade de você sugar um canudo, tá? Então, quando você pega lá um copo de suco, de refrigerante, bota um canudo e você suga, tá? Você não tá... Quando você suga a água vem todinha lindinha, não é? Toda retinha, ela não vem falhada, né? Por quê? Porque ela vem toda retinha, por conta justamente da propriedade de coesão entre as moléculas. As moléculas elas não vão se soltar tão fácil assim, tá? E é isso que explica, por exemplo, como a água, a planta tira água lá da raiz, certo? Lá do subsolo e consegue levar em altas altitudes. Lembra lá do Edward e da Bella, no Crepúsculo? Que eles estavam lá voando de uma árvore para outra? Lembram lá, pulando de uma árvore em outra? Aquelas plantas lá são chamadas de sequoias. Elas têm mais de 30 metros de altura. Você tem noção? É 30 metros, é muito alto, é praticamente um prédio. Como é que essa planta consegue sozinha levar água de lá até lá em cima? Porque lá em cima tem alguém sugando aquela... Quem é que está sugando aquela planta? A água daquela planta? É um passarinho? Não, gente, a própria planta, são os estômatos. Vamos voltar aqui, ó. Lembra lá do que aconteceu aqui para vocês, ó? Quando o estômago está aberto, a liberação de quê? De oxigênio, a absorção de gás carbônico, mas também tem água que está saindo, certo? E na hora que a água sai daqui na forma de vapor, porque a planta transpira, tá? Existe transpiração dessa água, tá? Ela exerce uma força para puxar a outra água que estava lá nos vasos condutores das plantas. Então, quando a gente estuda muito planta, a gente vai entendendo muito bem todas as várias propriedades existentes da água. A gente precisa estudar muito bem essas propriedades para entender um bom funcionamento, tá? Desse elemento químico para a existência de vida no nosso planeta. As propriedades de coesão, tensão superficial, força têncil, adesão, ajudam a explicar o que a gente chama de processo de capilaridade, tá?
Então, a capilaridade é porque esses vasos condutores da água são como se fossem canudinhos, né? Capilar, tá? A ver com fio de cabelo, tá? Essa palavra capilar tem a ver com fio de cabelo. São vasos condutores tão finos, quase como se fosse um fio de cabelo. Então, a água está circulando nesses vasos condutores, certo? E aí elas conseguem ter um nível de altitude muito maior do que vasos mais calibrosos e conseguem, pela força de tensão, chegar em altas altitudes, como aí seus 30 metros de altitude, certo? Então, propriedades da água ligadas à temperatura, como eu falei para vocês, ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? São marcadas pela mudança de estado físico da matéria. Dependendo dos elementos químicos que ela dissolveu, ela pode mudar essa temperatura. Aí a gente tem os calores latentes e calores específicos. Esse calor latente é o calor necessário para a energia que ela recebe. Calor, galera, na física, é a energia que um corpo recebe. Calor que ele vai receber para poder mudar o seu estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Essas propriedades permitem que a água se mantenha em estados físicos ou no estado líquido, no estado líquido, que é o estado no qual a gente permite a possibilidade de vida. Beleza? Galera, é isso, tá? A gente vai fechando a nossa aula de hoje, tá? Até a próxima aula, tá? Obrigado pela atenção, pela participação, tá? Todos vocês, tá? E a gente se encontra novamente na próxima semana. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.